eu sinceramente não sei o que dizer, né? Mas eu vou jogar alguns argumentos. Quem vê esse vídeo vai ficar talvez ou alucinado, porque a maioria das pessoas não pensam, ou vai falar assim, mano, não acredito nisso que o profeta falou. Mas vamos lá. O... No mundo houve todo tipo de governo, república, império, dinastia, como falam, monarquia e assim vai, né? E aí hoje existe o capitalismo e o comunismo. O capitalismo é a fé de que existe uma estrutura tão grande que o sistema não precisa mais de toda aquela estrutura, a família se juntar, espantar os invasores da terra, se tornar uma cidade, se proteger contra as outras cidades e ter o governante, isso, aquilo, porque a nossa estrutura era tão moderna e tão avançada que modificou a forma de pensar e raciocinar das pessoas, né? Isso até tudo bem, beleza. Mas o que eu acho extremamente estranho é os comunistas e os socialistas odeiam o imperialismo inglês, o imperialismo francês, o imperialismo norte-americano, né? E odeiam a realeza inglesa. Se os Estados Unidos fosse uma realeza também eles odiariam, né? E as realezas, elas são o quê? É um indivíduo muito tempo atrás, né? Que demonstrou que ele era uma pessoa que ele tinha habilidade, que ele era hábil, ele tinha um conhecimento, que ele tinha a responsabilidade da nação, e ele salvou aquela nação e ele foi decretado como um regente, um rei, né? Um monarca, né? Ou o povo era tudo débil mental e escolheu um cara lá falando porque o cara tinha como fala, era igual o profetinha. Vem cá, profetinha, vem. Profetinha, coração de leão. Vem, profetinha. Não vou trazer ele pra cá, senão ele vai assustar. E aí o que acontece? Os comunistas e socialistas odeiam, né, pessoas da realeza, isso, aquilo, tal, tal, tal. E eles escolhem um indivíduo para ser rei. Mano, se eu odeio realeza e ponho um indivíduo para ser uma nova realeza, e esse indivíduo ele simplesmente concorda com a ideia do grupo, isso demonstra que os comunistas e socialistas são totalmente idiotificados. Eles querem um rei dentro dos parâmetros idealísticos deles que não se baseia na realidade. Lenin, Marx, Stalin, como fala, Mao Tse Tung, o Ursinho Puff, né? Todos esses indivíduos estão no lugar de reis, né? E os comunistas socialistas não têm consciência disso. Eles querem um rei dos ideais dele, e esses reis são tão ruins ou piores quanto regentes que ficavam a vida toda no governo. E bicho, eu fico assim, pô, mano, por que o ser humano é tão idiota assim? O cara não quer rei, mas quer botar o próprio rei dele e ninguém, eu não vejo filósofo, eu não vejo ninguém comentar que os caras querem um rei babaca. E o pior, os caras não conseguem fazer argumentação, não conseguem colocar o papel de um rei literal ou real, e não conseguem colocar o papel de um ditador comunista socialista, como fala, literal ou real, né? Então o que acaba acontecendo, né? É uma idiotice total, tá ligado? Os comunistas e socialistas odeiam os governantes que estão, porque dizem que o governo é ruim, e colocam um governante com a mesma característica, e às vezes até muito pior do que o líder regente, e eles não, como falam, eles não têm base nenhuma estrutural e argumentativa. Não, eu vou colocar esse regente aqui por causa disso, e tal, ele vai fazer isso. Não, é só delírio. É só delírio dos comunistas e socialistas, e nunca vi nenhum socialista ou comunista pensar isso. E o pior de tudo, os comunistas e socialistas, eles são o antagonismo dos impérios, e eles existem por inveja dos governantes daquela época.
ideais ultrapassados, ideais podres e inveja. Ai, o cara é rico, o cara é rico. Eu vou falar mal dele e vou fazer as pessoas ficar com ódio. Eu vou falar que eu tenho a salvação pra eu não governar tudo porque eu sou um fracassado, frustrado, que nunca tive nada e sempre tive inveja de ser pobre. Mano do céu, bicho. É isso que os socialistas e comunistas são. Eles são filhos de uma pessoa apodrecida mentalmente, uma pessoa totalmente desvirtuada, uma pessoa pervertida, como os idealizadores do comunismo e socialismo. E os caras não têm nem consciência disso, que os seus pais comunistas e socialistas eram tudo débil mental. Se você for ver, os caras antigos, se você fazer uma análise sobre a vida do cara, o comportamento do cara, as escolhas, você vai ver que era, como fala, uma pessoa idiota, autodestrutiva, inflamada por ódio e que não tinha capacidade nenhuma de governo e nem oferecer governo, né? Então é ridículo isso. Profetinha, para de querer me papar, profetinha. Eu não sou pedaço de carne, não. Faz dodói. Faz dodói. Então eu acho ridículo isso. E não vejo ninguém comentar essa questão, eu já comentei várias vezes isso, né? Que os comunistas e os socialistas, eles são um clone inverso dos impérios antigos. E a solução do nosso mundo é uma coisa. Primeiro, é necessário que a economia ande certo em todo o mundo. Segundo, os governantes, eles precisam ser pessoas que não são fracassadas, são pessoas que, bem ou mal, têm a capacidade de cuidar de si, da sua família, e cuidar das pessoas à sua volta, e ter a capacidade de entender todas as questões e trazer soluções para isso. Mas não existe um ser humano que tenha a capacidade de entender tudo. Eu tenho, né? Mas meu cérebro funciona diferente da maioria de todo mundo, né? E como posso dizer para você? Mas eu não poderia ser governante, tanto que meu sonho é ficar apertando o botão vermelho assim de noite lá na Casa Branca, né? Aí voltando à questão aqui, como falam, e precisa ter a parte social. Mas qual que é a parte social? É a pessoa ter a aprendizagem de lidar com qualquer coisa e ir para certas áreas, para suas habilidades de dom. É só isso, né? E ter uma estrutura forte para todas as crianças do mundo, quando chegarem na adolescência, na vida adulta, como falam, ter dois parâmetros: capacitação técnica e imaginação. Ó, eu quero ser tratado dessa forma, eu quero uma vida dessa forma, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, e o papel meu e de todos é trabalhar, né? É só isso. E na cultura judaica, ela tem o princípio de um reinado, ou de um socialismo, ou de um comunismo. Porém, a única coisa errada na cultura judaica era o trabalho excessivo. Às vezes os caras trabalhavam até a morte, alguns deles eram apedrejados quando começava a ter crise de depressão profunda, né? Ou psicose. Todos os psicóticos e depressivos eram assassinados em Israel. E como fala, a cultura do trabalho e responsabilidade. A Bíblia, ela fala muito em consequência, responsabilidade e moral, e aí existe moral é respeitar a vida. Por exemplo, esse aqui é um ser vivo que está aqui tornando meu saco, e tem outro ser vivo aqui, eles estão com o saco cheio de ouvir minha voz, então eu tenho que diminuir o tom da voz e parar de fazer vídeo, né? A gente precisa respeitar tudo e todos, né? A moralidade judaica, ela é sempre voltada à vida. A moral judaica representa o respeito à vida, só isso que é moral, né? E quem não compactua com as suas ideias não faz parte do seu grupo, né? Dentro do judaísmo, a pessoa faz o que ela quiser, né? Mas voltando à questão aqui, o grande problema do mundo é isso, né? Economia, trabalho e capacidade e imaginação das pessoas. É só isso. Não é a merda do governo que tem que impor, editar alguma coisa. Ele tem que dar o exemplo e mostrar. E os nossos governantes são todos imorais, são todos
prostitutas da Babilônia. Falou aí para vocês.